Vamos prosseguir? Bora pra frente? Larga essa rede social então, sai dessa televisão, esquece, depois você escuta as músicas aí. Parte das doenças cardiovasculares, dando sequência aí ao processo, arteriosclerose. Eu tinha falado aí da aterosclerose, que é a condição da presença de uma placa de ateroma dentro das artérias. Aterosclerose, essa placa de ateroma, é que vai gerar um aumento na parede endoarterial, do lado de dentro da artéria, o que vai fazer com que haja uma redução da luz do vaso, impedindo com que a circulação aconteça de forma adequada, de forma real, até obstruir completamente a artéria. Arteriosclerose, a arteriosclerose é usado aí para definir o espessamento, quando ela fica mais grossa, mais espessa, e o enrijecimento, o endurecimento das artérias. Então, quando eu falar de arteriosclerose, eu estou falando que a parede da artéria está ficando mais grossa, mais rígida, o que vai dificultar aí a passagem sanguínea, porque ela diminui um pouco da elasticidade e a pressão arterial pode, aumentar. E a pressão arterial pode subir ainda mais. A superfície interna da artéria, quando ela apresenta arteriosclerose, vai estar predisposta aí a alguma coagulação sanguínea, uma obstrução pela presença de um trombo, o que vai levar aí, lógico, a uma perda de sangue na região pela qual essa artéria é irrigada, pela qual essa artéria leva esse fluxo, provocando uma isquemia ou necrose no local. Se for considerar, por exemplo, uma coronária com arteriosclerose, um trombinho agarrou nela ali, o que vai acontecer com a área depois? Vai ficar sem oxigênio, vai gerar uma isquemia e pode necrosar. Vai infartar o miocárdio por falta da oxigenação, por falta da nutrição. Arteriosclerose, a parede vai ficar enrijecida, dura, rígida, dificultando a passagem de sangue. Ela não vai expandir normalmente, como acontece em condições normais. Esse processo é uma doença não oclusiva, tá? Ela não vai provocar a oclusão como a placa de ateroma, como a aterosclerose, mas ela vai estar caracterizada aí por uma hipertrofia de grandes artérias, podendo levar a uma perda de elasticidade e redução da sua complacência, redução da sua elasticidade. É degenerativo, que pode provocar um endurecimento e um estreitamento pela calcificação da luz arterial, ou seja, fica rígida, dura, dificultando a passagem de sangue no local. É provocado aí, tem origem a partir de hipertensão, diabetes, tabagismo e da própria condição do envelhecimento. São todas as condições que podem levar ao quadro de arteriosclerose. É um processo degenerativo, provoca aí uma hiperplasia da camada média arterial. A hiperplasia é esse crescimento que vai acontecer na camada média arterial. Esse crescimento vai gerando um processo inflamatório, vai gerando depósito de cálcio, e esses depósitos de sais com a inflamação fazem o quê? Enrijecem, endurecem, fazem com que a parede fique mais rígida e, logicamente, como houve um crescimento, então ela diminui um pouquinho, fique mais estreita, dificultando aí a passagem de sangue. Como é que vai saber aí que a pessoa está com arteriosclerose? Hipertrofia ventricular esquerda. Hã? Arteriosclerose, hipertrofia ventricular? Tá, vamos começar. Ventricular esquerda, porque para onde que vai o sangue que sai do ventrículo esquerdo? Para o corpo, isso. Hipertrofia. O que vai acontecer no músculo do coração? Ele vai crescer, ele vai hipertrofiar. Agora, por que vai hipertrofiar o coração se o problema é na parede da artéria, que está mais rígida, dura e não está expandindo com a passagem do sangue? Por isso. Se a parede está rígida, está dura, e no momento que o sangue tem que empurrar, aquele enrijecimento está muito mais forte, o que ele vai ter que fazer? Mais força. Ele vai ter que fazer muito mais força. Por exemplo, você vai pegar um saco de feijão. Quando você pega o saco de feijão, você vai tranquilo. Seu bíceps, um pacotinho de feijão, 1 quilo, você levanta. Ah, não, porque agora você vai ter que pegar um pacote de arroz. Você vai fazer mais força. Ah, não, agora você vai pegar 2 pacotes de arroz. Você vai fazer muito mais força. Ah, não, agora você vai pegar 5 de uma vez só.
É a mesma questão da condição do ventrículo. Se a parede da artéria expande legal, tranquila, o sangue empurra o sangue à parede, depois ela volta, ela vai ter uma mobilidade maior. Ele não precisa fazer tanta força para o sangue sair. Agora, se a parede da hipertrofia está fechada, na hora que o momento que o ventrículo empurra o sangue, ele tem a pressão, ele não consegue fazer com tanta força, então ele tem que empurrar mais forte. Ele tem que ser mais forte do que essa resistência, o que gera hipertrofia. Diminuição da perfusão coronária. Diminuição da perfusão. Perfusão é o mesmo que circulação. E circulação aonde? Nas coronárias. Ou seja, como é que vai saber que está com arteriosclerose? Há uma redução do fluxo sanguíneo nas coronárias. Diminui um pouco o fluxo de sangue. E aí, o que vai acontecendo com o coração? Vai trabalhar com uma condição nutricional, uma condição de oxigenação reduzida, o que vai fazer com que gere aí uma angina, porque a pessoa vai ter dor, né? Porque vai forçar, ele vai trabalhar com muito mais intensidade, então pode provocar os quadros de angina mais facilmente. Com certeza, o aumento da PA sistólica, o aumento da pressão arterial desse paciente. Agora, os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter aí. Cuidados importantes de enfermagem. Prevenir a patologia. Tá? É condição de prevenção, atividade física, é trabalhar com a dieta. Ou seja, vai orientar o paciente a quê? Evitar tabagismo, ou abandonar se ele tiver algum hábito. Dieta apropriada, hipossódica, tá? Com uma redução aí de lipídios, de gorduras, uma dieta mais rica em fibras, sais minerais, uma dieta mais tranquila, mais controlada para o sistema circulatório. Reduzir a atividade, realizar atividade física regularmente. Tudo bem que com o corona fica tudo mais difícil, mas realizar regularmente, controlar aí o diabetes quando for indicado, é importante. Reduzir situações de estresse, porque vão levar a trabalhar mais intensamente o coração, vão forçar mais o músculo cardíaco a trabalhar. Então a gente tem que reduzir esses pontos. Controlar sinal vital, peso, altura, circunferência de abdômen por causa da presença dos lipídios, da camada de gordura. Ver se o paciente está em uso aí de medicação e se está correto, e, claro, atentar para possíveis sinais de trombose, dessa formação de coágulos no sistema circulatório, que pode, não é quer dizer que vai, mas o problema da trombose, tá, dos sinais de trombose, dificuldade circulatória, edemas, alteração de coloração de membro inferior, redução da perfusão capilar inferior, esses pontos a gente tem que checar, porque eles podem se desprender facilmente e se encaminhar aí ao longo do nosso sistema circulatório. E pode acontecer dele achar uma artéria que esteja com a arteriosclerose, uma artéria mais fechada, mais enrijecida. E esse trombo impede a passagem do sangue no local e gera consequências ruins para a área na qual ela está sendo nutrida. Turma, nós vamos dar sequência posteriormente a esse conteúdo, trabalhando aí com o posterior. A gente viu agora o que é relacionado com as artérias coronárias e as complicações de aterosclerose, que é a gordura na parede, e arterioesclerose, que é o enrijecimento, e daqui para frente as consequências no miocárdio. A gente vai falar depois aí de angina, a gente vai falar de infarto agudo do miocárdio e, posteriormente, as outras consequências para o sistema cardiovascular. Um abraço a todos e bons estudos!